O volume 12 foi apenas um volume para nos preparar sobre a nova guerra que Tempest irá ter contra um novo inimigo, o Império. E esse vai ser o começo de um arco muito grande e o mais grande pelo menos até o momento da Light Novel. E agora nesse volume a guerra finalmente vai começar, com o exército do Império indo para Dwargon e as primordiais entrando em ação, cara. Essa aqui é a parte 1 do resumo do volume 13 da novel de Slime. E também terá uma parte 2. Então, cara, sem enrolação, fique com esse resumo e com essa guerra maravilhosa. Rimuru estava na sala de controle monitorando os movimentos do Império. Logo, ele viu que um exército já estava marchando em direção à floresta e também em direção de Dwargon. A guerra já estava prestes a começar. Antes que fosse tomada alguma decisão, Rimuru uma última vez queria poder conversar com Gazel sobre o exército anão se focar apenas na defesa. Ele pega um novo dispositivo recém-configurado para comunicação chamado dispositivo de contato, uma máquina de comunicação mágica criada pelo próprio Vesta. Ele então conversa com Gazel apenas para fazer uma confirmação final da divisão de tarefas. E depois dessa conversa, ele decidiu que por mais que a chance seja quase zero, ele quer primeiro tentar dar uma chance ao inimigo de ele se render. Então, ele escolheu Testarossa para ser a mensageira. Assim, ele usa a rede de comunicação para se comunicar com ela. Em Dwargon, Gopta, Gabiru, Ultima e Testarossa estavam comendo enquanto eles esperavam a guerra começar. Testarossa e Ultima estavam falando bem da comida que os cozinheiros estavam servindo, mas logo depois elas começaram a falar da falta de variedade da cozinha. Os cozinheiros acabaram ficando um pouco mal, mas o Gabiru entra no meio para tentar aumentar o estima deles. Mas a situação acabou ficando um pouco pior quando o Gopta ele entrou no meio da conversa e falou algumas coisas que seria melhor ele não ter falado. E ainda mais na frente da Ultima e da Testarossa. Mas antes que acontecesse alguma coisa, Rimuru entra em contato com Testarossa, avisando a ela sobre a mensagem que ele quer que ela passe. Aceitando então essa missão, Testarossa junto de Gopta, Ranga e o exército foram então em direção aos seus inimigos. Logo nós vamos para a visão de um tenente-general chamado Geist, que era o líder da Legião Mecha, um homem musculoso de cerca de 35 anos. Ele estava ficando muito ansioso para logo começar a avançar, pensando o quanto aquela guerra poderia o tornar famoso. O que ele queria não era dinheiro, e sim fama. E para conseguir essa fama, ele queria derrotar Gazel. Enquanto ficava perdido nos seus pensamentos, o cheiro da floresta mudou. Os sons de pássaros e animais se foram, e não havia chamadas de insetos. Geist logo mandou todos entrarem em formação, e depois foi possível ouvir alguns passos de um grupo não muito grande. Dentro da floresta, então saiu Ranga, que andou até ficar 10 metros de distância do exército. Atrás dele saiu Testarossa, que saltou graciosamente sem fazer nenhum som. Ela então se apresenta e começa a propor a oportunidade do inimigo se render. Foi criado uma parede de chamas, que logo desapareceu e criou uma linha reta. Então, Testarossa diz que depois de ultrapassar aquela linha, a guerra iria começar e todos iriam morrer. Após a proposta, Testarossa se virou e então foi embora. Geist, irritado com a arrogância dela, então mandou um soldado atirar com um tanque mágico em direção a ela. No momento em que a bala foi disparada e passa pela linha, Testarossa virou a cabeça e então bloqueou a bala com um dedo. Ela adorou a decisão que Geist tomou e foi em direção a Ranga. Naquele momento, com aquele tiro, a guerra finalmente começou. A Legião Verde começou a avançar cautelosamente em direção à retaguarda do inimigo, usando as árvores como escudo. Logo, foi atirado um projétil que era diferente dos outros. A Legião então, na hora, usou um movimento pelas sombras para poder escapar do ataque. E em seguida, foi lançada uma chuva de granadas sobre o local. E por mais que tenha sido bem destrutível, a Legião não se machucou. E enquanto os tanques estavam distraídos com a Legião Verde, o grupo de Gabiru lançava um ataque surpresa sobre os tanques. O problema é que estava complicado, pois os tanques eles tinham algumas defesas mágicas. Mas logo, um Hobgoblin atirou algum tipo de joia vermelha no tanque mágico. Essa joia era chamada de Flaming Jade e era uma bomba que foi feita por Kurobe e também com a ajuda de Keris para selar a magia da chama. E após lançar a Flaming Jade para o interior do tanque, o tanque mágico acabou explodindo, assim com a Legião Verde conseguindo passar por cima do inimigo. Mas o problema veio depois. Os tanques mágicos começaram a tomar uma formação aérea intensiva. Quase 1000 tanques mágicos foram conectados uns aos outros e se transformaram em uma enorme fortaleza. E logo, uma parede tridimensional de tiros de metralhadora se seguiu. O Gopta ficou ansioso com aquilo, pois aquela formação poderia até mesmo acertar os próprios aliados. Assim
Assim, a formação que estava sendo tomada para destruir os tanques foi quebrada. E além dos tanques, mais de 100 dirigíveis haviam chegado no campo de batalha, o que fez com que infelizmente o grupo de Gabiru não conseguisse mais ajudar o grupo do Gobta, e assim eles teriam que começar a lidar com os dirigíveis. Todo o grupo do Gobta começou a fugir das metralhadoras e não estavam conseguindo se defender, mas apesar da situação desesperadora, todos conversaram um pouco desesperados e começaram a rir. E enquanto tudo saía de controle e fora do planejado, todos os soldados do campo de batalha começaram a ouvir a voz do Rimuru, com ele apenas dizendo que era para esmagar o inimigo e agora, sem se conter e sem nenhuma misericórdia. E com a ordem dada, todos os soldados começaram a mostrar o seu verdadeiro potencial. Gobta então conversa com o seu grupo e manda todos eles darem um fora dali, porque agora ele ia assumir o comando. Toda a Legião Verde então sai do campo de batalha. Iranga então finalmente retorna e fica ao lado de Gobta. Com os dois juntos e com a ordem de não se segurar, Gobta e Iranga usam a habilidade Unificação, e assim eles acabam se fundindo, formando pela terceira vez o Tauranga de duas patas. Gobta, após se fundir com Uranga, começa a atacar todos os tanques que estão por perto. Ele estava tão poderoso que mesmo que os tanques atirassem nele, ele conseguia se defender com seus próprios punhos das balas. Gobta então, para conseguir destruir um número grande de tanques, usa a habilidade Trovão Negro. E graças a essa habilidade, ele conseguiu destruir cerca de 1000 tanques de guerra. E logo após ter uma pequena conversa com Uranga, Gobta usa a habilidade Dança do Lobo da Nevasca, que era uma rajada de vento negro que eventualmente se transformou em um tornado, conseguindo destruir um certo número de soldados. Não só Gobta estava mostrando seu verdadeiro potencial, como também Gabiru e seu grupo que estava lutando contra os dirigíveis. Eles colocaram a sua nova habilidade em ação, Dragon Warriorization, ou Dragão Guerreiro, uma habilidade ao qual depois de usá-la, o poder de combate do grupo ganhou um aumento esmagador e também os deixou mais ferozes. O ponto negativo dessa habilidade era que não era fácil de controlar, mas graças a Midray eles conseguiram manter a sua consciência, e depois de passar pela transformação, a posição do caçador e da presa inverteu-se e a situação no céu foi decidida. Então, depois de todas essas demonstrações de poder, nós vamos para a visão de um comandante dos dirigíveis chamado Faraga, que estava em choque ao ver que o povo dragão, que em um momento estava perdendo, de uma hora para outra ficaram com a vantagem. Ele ficou ainda mais surpreso quando uma certa pessoa disse que o valor da energia do povo dragão era um valor muito alto. Mas após se impressionar com o inimigo, Faraga conseguiu recuperar a compostura, porque eles ainda tinham uma arma. Essa arma era a radiação de interrupção de magícula, que era uma radiação que perturbava o mana, e se fosse usada, os movimentos mágicos do corpo feito de elementos mágicos dos dragonoides iriam ficar mais monótonos, o que iria dar desvantagem ao seu inimigo. Faraga então ordena ao exército a usar a radiação, mesmo sabendo que se eles usassem, alguns soldados iriam ser envolvidos no meio. Mas, após usar a radiação, 20 dirigíveis foram sacrificados, porém ainda não estava derrotando o povo dragão. E entre eles, o que estava mais chamando a atenção era Gabiru. Então, após ver a resistência e também a força de Gabiru, Faraga simplesmente do nada teve a pior conclusão possível. Por ver o quão Gabiru era forte e também levando em conta que Veldora foi libertado de seu selo e não parecia estar muito forte, Faraga chegou na conclusão de que Gabiru poderia ser na verdade Veldora, só que como recém saiu de seu selo, ele estaria muito fraco. Sério, mano, quando eu li esse negócio, eu pensei que eu tivesse lido errado, porque não é possível, velho. Mas voltando à história, Faraga viu que seria apenas questão de tempo até Veldora, entre aspas, ser derrotado pela radiação. E então uma atmosfera de triunfo iminente permeou no local, e Faraga ordenou a começarem a montar um bar e também pediu um vinho. Só que, após dizer isso, uma voz desconhecida também pediu um vinho. E essa voz era a de Última, que estava sentado ao lado como se fosse uma ajudante. Depois de descobrir a presença dela, Faraga apontou uma arma normal para a Última. Então ele logo pergunta o que ela queria, mas Última apenas responde de que ela queria fazer algumas perguntas. Enquanto enrolava ela por um tempo, Faraga conseguiu perceber que seu oponente era na verdade um demônio. Então
ordenou que começassem a espalhar radiação de interrupção mágica naquele local, já que os demônios têm o costume de usar magia, o que daria problemas ao seu oponente. E após conseguirem enrolar por bastante tempo, Faraga atirou todas as suas balas, mesmo sem esperanças de que as balas teriam efeito em um demônio. Última, ao invés de ser atingida, ela apenas segurou todas as balas da arma, e por mais que estivesse em choque com a cena, Faraga largou a sua arma, e então sacou a espada da sua cintura e acertou o peito de Última. Ou pelo menos era isso que ele pensava ter feito. Última se moveu em uma velocidade extrema e foi para as costas de Faraga. Então, em pânico, ele virou a cabeça para poder encontrar a garota, mas o que ele encontrou foi uma cabeça de um dos seus soldados no chão. A cabeça tinha sido arrancado por Última, que logo após arrancar uma, começou a arrancar a cabeça de todos os soldados que estavam lá, uma por uma. Faraga, que estava sendo deixado para ser o último, estava vendo toda aquela cena horrorosa. Todos os seus soldados estavam desesperados, gritando, chorando e pedindo ajuda. E Última, sem nenhuma misericórdia, apenas calando eles com a morte. Faraga e mais alguns soldados restantes até tentaram resistir, mas de nada adiantou. Última então, de novo fez algumas perguntas para eles, e por mais que ninguém tivesse respondido, foi possível obter respostas. Ela tinha conseguido essas respostas dos soldados porque ela conseguia sentir as ondas cerebrais humanas, o que acabou possibilitando que ela conseguisse as respostas. E então, depois de concluir o seu trabalho, para terminar com o sofrimento mental dos seus inimigos, ela usa a habilidade Núcleo do Abismo, ao qual era um fogo do inferno incontrolável. E depois de jogar esse feitiço, o dirigível foi completamente destruído. E não só esse dirigível, como os restantes dos dirigíveis por perto também foram tomados pelo fogo, assim conseguindo destruir todos. Última então, preocupada com Gabiru que poderia ser pego pelo feitiço, o salvou. E após conseguir uma informação até interessante, ela ordenou a Gabiru e seu grupo a ajudar o Gobda contra os tanques. E assim foi feito. Geishi, que estava apenas observando o Gobda destruir todos os tanques, ficou simplesmente pasmo com a cena. E todos os soldados, vendo que não tinha chance de vencer, imploraram para Geishi dar a ordem de recuar. E por mais que de primeira ele não quisesse, Geishi logo deu a ordem de retirada. O problema é que já era tarde demais. Antes que pudesse recuar, ele conseguiu ouvir uma voz familiar. E essa voz era de Testarossa, que reforçou que depois de ter passado pela linha, todos iriam morrer. Geishi tinha sido tomado pelo medo após ver a mulher, mas após reprimi-lo, ele iria dar a ordem a seus homens para atacar. Mas todos estavam desmaiados, o que deixou Geishi em dúvida no que tinha acontecido. Ele ficou ainda mais perplexo porque ele tinha a habilidade chamada Player, uma habilidade que possibilitava sentir o movimento através do som, mas mesmo usando o Player, ele não conseguiu sentir nada. Testarossa então explica que ela não tinha se movido, mas sim devorado as almas dos soldados. E depois de ouvir isso, Geishi foi tomado pela raiva e tentou atacar Testarossa lançando uma onda de som assassina, porém sem nenhum efeito. Apenas Testarossa o menosprezando, chamando de músico. E após ver que sua chance de vitória era nula, Geishi, usando o Player de novo, conseguiu sentir passos em direção a eles. Então, ele começou a enrolar Testarossa com papo furado. E após conseguir ganhar tempo, 3 pessoas se revelaram estarem indo ajudar Geishi. Esses 3 eram afiliados da Ordem dos Cavaleiros da Guarda Próxima. Seus nomes eram Tibis, Balder e Gordon, que era um grupo que ficaram muito conhecidos por terem parado o incidente do lado tingido em Escarlate, onde o Primordial Branco tinha dominado o Oriente e teria matado muitas pessoas, fazendo um mar de sangue. Mas o grupo de Tibis teria finalmente dado um fim a isso, selando o Primordial Branco, o que fez eles até serem conhecidos pelos seus feitos. Depois do grupo de Tibis chegar até o local, Geishi saiu do campo de batalha, e então deixou tudo com o grupo. O grupo então começou a conjurar um feitiço para poder selar Testarossa, mas diferente do que eles pensavam, o demônio estava mais calmo do que parecia. Testarossa finalmente conseguiu perceber que aquele trio eram os responsáveis por ela ter sido selada, e começou a falar com o trio como se fossem velhos amigos, e também revelou a eles sobre quem ela era. E enquanto ela estava sendo selada, ela viu que Geishi estava tentando fugir, e então vai até ele e o segura pelo pescoço, e logo o mata. E depois de matar ele, Testarossa se desculpa por deixá-los esperando, e pediu para o trio parar de chamá-la de Primordial Branco, e sim
pelo seu nome. E quando eles ouvem que um demônio tão poderoso, além de conseguir carne, também conseguiu um nome, eles desistiram de tentar lutar, e assim decidiram recuar. Mas enquanto eles conjuravam a magia para poder se teletransportar, Testarossa desapareceu e ficou atrás de Balder, segurando ele pelo pescoço e logo o matando, dizendo que odeia pessoas que não pensam por si mesmas. Tibis, após ver um companheiro ser morto, mandou Gordon terminar logo o feitiço, e após terminar, os dois iriam ser teletransportados, mas a magia de teletransporte não funcionou. Testarossa então começou a zombar da situação, então pergunta o que há de estranho, dizendo que não havia nada de errado com o uso de radiação de interrupção mágica. E ao ouvir aquilo, a dupla ficou ainda mais perplexa com a situação do que já estava, vendo que o seu inimigo acabou recriando a radiação com apenas magia. Basicamente, Testarossa pode compartilhar informações com Ultima e Carreira por meio de uma rede de comunicação, e as informações que ela conseguiu por Ultima foi sobre a radiação que perturbava a magia, e depois de conseguir as informações, reproduzir essa técnica seria como brincadeira de criança para Testarossa. E então, após paralisar os seus velhos amigos de medo, Ultima chegou até o local, avisando que já era hora de terminar, dizendo que se ela demorasse mais, elas seriam repreendidas por Rimuru. E após ter o nome de seu senhor metido no meio, Testarossa então decidiu acabar logo com a dupla. Chamas negras foram convocadas da escuridão profunda. A chama negra que condensou-se no tamanho de um punho e brilhou na palma da mão de Testarossa. Ela então usou a habilidade Benção da Morte e lançou contra os seus inimigos, assim os matando. E após matar a dupla, Testarossa e Ultima foram conversando e ao mesmo tempo estavam recolhendo com cuidado os espíritos dos mortos. Com isso, uma parte da batalha estava vencida e mais de 240 mil soldados foram mortos. Agora, a principal força da Legião Imperial de Mecha e o corpo de modificações de Mecha estava avançando em direção à Tempeste. Enquanto o próximo exército do Império não chegava, Rimuru percebeu que todas as almas desse massacre estavam entrando no seu corpo. Porém, mesmo com mais de 240 mil almas dentro dele, ele não estava tendo nenhuma mudança no seu poder. Só que então, Rafael avisou que o número de almas havia excedido o número necessário, e com isso seria possível despertar outras pessoas que estavam conectadas através do corredor da alma, com apenas 12 subordinados sendo adequados para se tornarem Lordes Demônios verdadeiros, com esses subordinados sendo Ranga, Benimaru, Xion, Gabiru, Geld, Diablo, Testarossa, Ultima, Carreira, Kumara, Zegion e Adalman. Só que o número de almas necessárias para pelo menos despertar um subordinado seria 100 mil almas humanas, praticamente 10 vezes maior da quantidade que o Rimuru precisou para despertar. E o engraçado nessa cena, cara, é que o Rimuru levou na maior tranquilidade que ele podia despertar os seus subordinados como Lordes Demônios verdadeiros, cara. Sério, não tem como tu não ficar indignado e puto com essa cena, velho. Mas brincadeiras à parte, o Rafael logo perguntou se o Rimuru queria despertar os seus subordinados, mas levando em conta que eles poderiam passar pelo problema de ter que adormecer, ele decidiu não despertá-los, por enquanto pelo menos. Ao pensar um pouco, Rimuru logo pediu ajuda a Ramírez e Veldora para eles ajudarem no labirinto, pois agora o próximo exército iria começar a avançar, e logo os dois saíram da sala para fazer o seu trabalho, enquanto Rimuru continuou apenas observando. A localização atual é uma das salas mais profundas do labirinto, uma sala que nem mesmo Rimuru conhecia. Nesse vasto salão estavam os mestres do labirinto. Beretta, que era a líder, estava lá. Os 4 reis dragões estavam sentados nos cantos do salão, e na mesa redonda estavam sentados Gozer, Mezer, Albert, Adalman, Apito, Zegion e Kumara, tirando Gozer, Mezer e colocando Beretta no time, assim formando os 10 Lordes do Labirinto. Ramírez e Veldora finalmente chegaram até a reunião, quebrando o silêncio que estava na sala.
E logo, eles anunciaram que o labirinto iria ter muitos invasores, com o objetivo sendo atrair o máximo possível dos 700 mil soldados para o labirinto. Mas, como seria um problema ter muitos soldados em apenas um andar, as forças inimigas seriam distribuídas separadamente desde o início, enviando 1000 homens para cada andar. Assim, a distribuição ficou que a partir do nível 40 até o nível 90, a cada 10 andares seriam distribuídos 100 mil pessoas. E não só isso, como para poder chegar até o 100º andar, seria necessário derrotar os 10 lords do labirinto. Isso porque cada lord teria uma chave que possibilitaria abrir o portão para o 100º andar. Todos os lords presentes na sala estavam ansiosos e com sangue fervendo para aniquilar os seus inimigos. Afinal, tinham até mesmo alguns lords que estavam em andares que nem receberam desafiantes ainda, o que dava a chance para eles de poder testar a sua força e ter uma luta divertida. Mas essa empolgação parou quando Ramírez disse que o Rimuru estaria assistindo a batalha também. Ouvir isso deixou todos os lords com uma expressão séria. Até que então, Zegion, que estava quieto até agora, perguntou se Rimuru estaria os vigiando. Zegion, além de sua lealdade a Rimuru, a única coisa que o interessava era se tornar mais forte. E após Ramírez o confirmar da presença de Rimuru, Zegion então colocou o punho em seu peito e apenas disse: "Nós vamos vencer. Dedique a vitória ao Senhor Rimuru." Zegion leu as palavras e se levantou da sua cadeira. Aquela frase tornou-se um sinal de que todos estavam em vigor para chegar ao local que virou um inferno. Eles vão esperar a chegada dos seus queridos convidados. Pois é, né, cara? Ultima e Testarossa realmente mostraram quem é que manda nesse bagulho, velho. Essa foi só a parte 1 e agora a parte 2 eu já irei começar a produzir e ela sairá entre sábado ou segunda, cara. Mas eu também já quero avisar de que na parte 2, no final ou no começo do vídeo, irá ter um aviso sobre os resumos, que pode até acabar sendo uma notícia um pouco ruim para vocês. Eu não vou falar aqui, eu quero falar para vocês apenas na parte 2. Mas enfim, o que vocês acharam desse volume? Gostaram? Comentem aí, porque eu vou querer saber. E então, cara, até então, o próximo resumo.